Quando o ano antigo de 1940 chegou ao fim, na véspera de 1941, as sirenes do Air Raid soaram mais uma vez pelas Ilhas Britânicas. O céu trovejou com o rugido dos aviões Luftwaffe de Adolf Hitler. Voando em massa em direção a Londres, eles deveriam lançar seu ataque mais selvagem da guerra aérea até o momento, enquanto continuavam com a campanha nazista para esmagar e destruir o moral britânico. Enquanto bombas choavam incansavelmente nas ruas e edifícios, logo os becos escuros e as passagens tortas de Londres foram iluminadas por um incêndio de vastas proporções. Os bombeiros lutaram pelo denso ar cheio de fumaça, fazendo tentativas desesperadas de reprimir o incêndio quando a cidade estava envolvida em chamas. Enquanto isso, muito abaixo nos abrigos e nas estações subterrâneas, os civis se encolheram de medo, esperando e orando para sobreviver a mais uma noite da Blitz. Desde o verão de 1940, o povo da Grã-Bretanha sofreu meses de aterrorizantes ataques aéreos e, enquanto o número de mortos aumentou, ficou tragicamente claro que mais civis do que soldados eram vítimas da devastação da guerra. No dia de Ano Novo de 1941, quando a poeira se acalmou e amigos e famílias começaram a atravessar os escombros, não surpreende que os britânicos se sentissem mais sozinhos do que nunca na luta contra o eixo. No ano anterior, a França havia caído para a Alemanha nazista e grande parte da Europa estava agora ocupada pelos capangas de Hitler. E enquanto as tropas de Mussolini continuavam a combater os soldados britânicos e da Commonwealth em todo o árido deserto africano, planos e sublânticos dos nazistas reinou supremo sobre o Mediterrâneo e o Atlântico. No entanto, em 1941, as rachaduras começariam a mostrar nas alianças que Adolf Hitler havia falsificado, e embora os laços entre aqueles que lutassem pelos aliados se tornassem cada vez mais fortes, a desconfiança gera desconfiança entre aqueles que lutam ao lado da Alemanha nazista. A União Soviética estava se tornando cada vez mais poderosa, construindo seus exércitos e sua máquina militar, enquanto o equilíbrio de poder entre Hitler e o líder russo, Joseph Stalin, começou a mudar. Consequentemente, uma virada inesperada de eventos teria um impacto dramático no resultado da Segunda Guerra Mundial. À medida que a história do conflito continua, na terra, no ar e no mar, seguirá a ação à medida que se desenrola no prelúdio da invasão da União Soviética pela Alemanha. Enquanto do outro lado do Atlântico, o presidente Roosevelt finalmente se importa com a causa aliada, dando à Grã-Bretanha uma chance de lutar para causar um impacto na Nazi sobrelaugada. Em janeiro de 1941, a maior parte da Europa continental era ocupada pelo eixo. A França caiu para a Alemanha em junho de 1940, apesar de todas as tentativas de combater o avanço nazista com a Holanda,
a Bélgica e o Luxemburgo também absorvidas pelo Terceiro Reich de Hitler. Ao norte, a Dinamarca e a Noruega foram invadidas em abril de 1940, enquanto a Finlândia se rendeu à União Soviética apenas um mês antes. Enquanto isso, na Europa Oriental, na Polônia, no país que a Grã-Bretanha e a França declararam guerra contra a Alemanha para defender, haviam sido cuidadosamente esculpidos entre Stalin e Hitler, e seus habitantes estavam agora sujeitos aos horrores da ocupação nazista. O único país desocupado e ainda lutando contra o eixo era a Grã-Bretanha, e lutando ao lado das tropas britânicas eram forças de toda a Commonwealth, da Austrália e da Índia ao Canadá. Soldados, mineiros, pilotos e marinheiros chegaram para fazer a sua parte para ajudar na luta contra os nazistas e seus aliados. As pessoas também haviam inundado a Grã-Bretanha de países ocupados pelo eixo do mal de Hitler. Os pilotos poloneses tiveram um papel vital em ajudar na luta contra a Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha no verão de 1940, e tiveram os criptografistas poloneses estavam fornecendo informações cruciais para quem trabalhava para quebrar os códigos de Enigma em Bletchley Park. Além disso, aqueles que ainda viviam em países ocupados estavam formando grupos de resistência, sabotando comunicações nazistas e reunindo seguidores para continuar lutando em pequenos bolsos na Europa. Mas, mesmo com o apoio de ser reunido em todo o mundo para combater Hitler e seus aliados, o primeiro, ministro britânico Winston Churchill, era cauteloso que suprimentos e recursos vitais estavam em baixa. A Batalha da Grã-Bretanha havia afetado muitos aviões perdidos nos combates e muitas bases e fábricas aéreas foram danificadas pelos ataques nazistas. Também houve perdas significativas de homens e equipamentos preciosos na primavera de 1940 durante a campanha para resgatar o BEF e outras tropas aliadas das praias francesas de Dunkirk. O esforço de guerra na Grã-Bretanha rapidamente reuniu ritmo, enquanto as pessoas estavam trabalhando o tempo todo para alcançar metas de produção nas fábricas para fabricar suprimentos de guerra desesperadamente precisavam. Isso seria fundamental se houvesse alguma esperança de vitória contra a Alemanha nazista. E Winston Churchill agora lançou todas as suas esperanças de ajuda da América. O primeiro, ministro britânico há algum tempo, forjou um forte relacionamento com o presidente dos Estados Unidos enquanto a Luftwaffe e a RAF estavam lutando contra a Grã-Bretanha. Franklin D. Roosevelt havia feito um gesto simbólico, fornecendo ajuda à causa aliada em setembro de 1940. Em troca de território em colônias britânicas, onde as bases terras ou navais poderiam ser estabelecidas, os destroyers americanos foram transferidos para a Marinha Real. Apesar do status neutro da América, Churchill ficou encantado ver a mudança como um ato decididamente não neutral. E em sua opinião, os destruidantes por bases acordo marcaram o início da aliança anglo-americana na Segunda Guerra Mundial. Na América, no entanto, o público em geral não estava de todo o coração por trás de seu presidente, e as pessoas relutavam em apoiar quaisquer planos que possam resultar em seus filhos, irmãos e maridos sendo enviados para a batalha na Europa. Muitos ainda foram assombrados por lembranças da Primeira Guerra Mundial, onde centenas de milhares de vidas americanas haviam sido perdidas nos campos de batalha da França e no mar. Quando os britânicos entraram em guerra contra a Alemanha, em 1914, poucos americanos estavam dispostos a participar do conflito. A ameaça de ataques navais alemães no transporte nos Ebnet e o trágico naufrágio da Lusitânia em 1915 para ajudar a influenciar o humor do público em favor da intervenção.
Mais de 2 décadas depois, Adolf Hitler estava ciente demais do perigo de atrair a América para a guerra. E evitando os erros de seus antecessores, ele estava tomando muito cuidado para não agravar a nação neutra. Mas enquanto quase metade da população da América estava determinada a ficar de fora da guerra europeia, o recrutamento em tempos de paz já estava redigindo muitos homens para as forças armadas, e os medos começaram a crescer de que seus meninos em breve seriam enviados para o exterior. O presidente Roosevelt foi rápido para garantir aos americanos que esse não foi o caso, declarando que o povo da Europa que está se defendendo não nos pede para lutar. Eles nos pedem os implementos da guerra. No entanto, ele alertou que se a Grã-Bretanha caísse, os poderes do eixo de Hitler, tendo declarado sua determinação de dominar o mundo, controlariam a Europa, Ásia, África, Austrália e alto mar, deixando toda a América que vivia no ponto de uma arma. O presidente Roosevelt sentiu-se muito fortemente com a guerra se afastando das costas americanas e, em 6 de janeiro de 1941, fez um discurso comovente para o Congresso que caiu na história como For Freedom's Speech. Em suas próprias palavras, ele declarou que esperamos ansiosamente por um mundo fundado em 4 liberdades essenciais: a liberdade de expressão e expressão em todo o mundo, a liberdade de toda pessoa para adorar a Deus à sua maneira, a liberdade da falta e a liberdade do medo. Essa é uma base definitiva para uma espécie de que é um pouco atingido por uma nova e que se exija. O discurso teve um impacto profundo no público americano e foi imortalizado em pôsteres e monumentos posteriores. Também ajudou a justificar o aumento da produção defensiva, mas enquanto muitos americanos pareciam estar se aquecendo para a possibilidade de entrar na guerra, para os britânicos, enquanto continuavam lutando sozinhos contra Hitler e Mussolini, as palavras não foram suficientes. Com as bombas continuando a chover sobre as cidades e portos da Grã-Bretanha e as tropas agora sendo destacadas na África, o primeiro-ministro implorou ao presidente americano: "Nos dê as ferramentas e terminaremos o trabalho." Churchill estava ciente de que os aliados precisariam de muito mais do que inspirar discursos para ajudar a defender o território britânico de cair nas mãos do eixo. A essa altura, o Reino Unido havia chegado ao estágio em que não conseguia pagar por armas e temer que os britânicos se rendessem a Hitler. Roosevelt pediu ao Congresso uma lei que não limitasse nem a quantia, nem o tipo de ajuda que ele poderia enviar. Seria chamado de Lei de Lend-Lease e autorizaria Roosevelt a vender, transferir o título, trocar, arrendar e emprestar qualquer artigo de defesa a qualquer país cuja proteção o presidente considerasse vital para a defesa dos Estados Unidos. Apesar das esperanças de Roosevelt de que o projeto pudesse ser aprovado o mais rápido possível para ajudar a Grã-Bretanha, houve uma oposição veemente dos isolacionistas. Em Chicago, uma organização chamada America First estava ganhando popularidade e seu porta-voz mais famoso, o famoso aviador Charles Lindbergh, foi determinado que o país deveria ficar de fora da guerra. Uma variedade de rostos famosos se juntou ao grupo, incluindo o renomado produtor de cinema Walt Disney, a atriz Lillian Gish e Alice Roosevelt Longworth, a filha mais velha de Theodore Roosevelt. Havia também políticos que apoiaram a organização, como o senador Burton Wheeler, que fez tudo o que pôde para minar o presidente, circulando acusações de que o presidente desejava doar a Marinha Americana,
melhorar seus poderes e fazer guerra. Com grande parte da população americana nervosa com a perspectiva de participar de outro conflito mundial, as acusações ameaçaram comprometer a conta de arrendamento de empréstimos, e isso significou mais atrasos no envio de ajuda para o exterior. Roosevelt ficou furioso, e à medida que o eixo apertou seu aperto na Europa, suas preocupações cresceram de que Hitler lançava sua invasão das Ilhas Britânicas muito em breve. Do outro lado do Atlântico, no entanto, Adolf Hitler tinha outras preocupações, e o líder nazista planejava enviar seus Stormtroopers em uma direção que Roosevelt não havia previsto. Embora em agosto de 1939, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Ribbentrop, assinou um pacto de não agressão com o ministro da Rússia, Molotov, Hitler agora estava avilando avidamente o território soviético e esperando a oportunidade de esmagar Stalin e o Exército Vermelho. Este curso de ação não foi apenas motivado pelo desejo de ganhar mais terras para o Terceiro Reich, mas para satisfazer a vingança pessoal do ditador nazista contra o comunismo. E apesar da enormidade da tarefa que estava à frente, Hitler estava confiante de que ele poderia travar guerra não apenas no oeste, mas a leste. Os alemães estavam observando a atividade russa com cuidado e observaram a ineficiência dos militares soviéticos em comparação com os nazistas que haviam invadido a Europa Ocidental com relativa facilidade. Na Guerra de Inverno de 1939 a 1940, grandes exércitos russos foram eliminados pelas barbatanas numericamente inferiores, e a campanha desastrosa havia convencido Hitler de que, no que diz respeito à União Soviética, temos apenas de chutar a porta e toda a estrutura podre irá cair. Em 18 de dezembro de 1940, o líder nazista havia emitido a primeira diretiva Barbarossa, declarando sua intenção de invadir a União Soviética na primavera de 1941 e de se preparar para esse plano ambicioso. Ele estava ocupado em proteger um nível Balkan ao longo do flanco russo do sul. A Hungria, a Romênia e a Eslováquia foram pressionadas a se inscrever na lealdade do eixo apenas 2 meses depois que o Japão e a Itália assinaram o Pacto Tripartido em setembro de 1940. Historicamente, a Romênia era aliada à Grã-Bretanha e lutou do lado do Entente contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O Tratado Romênia havia assinado com os aliados em 1916, foi muito celebrado, mas infelizmente as coisas não foram de acordo com o planejamento do Estado dos Balcãs. Embora o exército da Romênia naquela época fosse relativamente grande, com cerca de 500 mil de soldados, os homens haviam sido quase treinados e foram liderados por oficiais inexperientes. Em maio de 1918, com 1/4 milhão de soldados mortos ou presos, a Romênia foi forçada a assinar o Tratado de Bucareste com as potências centrais e os milhões de toneladas de grãos e o petróleo que o país foi forçado a proporcionar manteria a Alemanha na guerra, e o Entente luta pela vitória até o final de 1918. Era o petróleo da Romênia que era de especial interesse para Hitler, bem como o grande valor estratégico do país, posicionado na fronteira sul da União Soviética. Hitler também estava confiante na lealdade da Romênia ao eixo. Em setembro de 1940, o rei da Romênia, Carol, o segundo, foi derrubado pelo regime anti-bolchevique pró-alemão do primeiro-ministro Marshal Ion Antonescu, que prontamente assinou o Pacto Tripartido em 23 de novembro. As tropas alemãs logo começaram a enxamear na área, e o país agora se tornaria uma base valiosa para Hitler, enquanto o ditador da Romania se tornou um dos maiores aliados de Hitler.
Enquanto os nazistas fortaleceram silenciosamente e cuidadosamente o controle dos Balcãs, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Molotov, se incomodou com o fracasso da Alemanha em defender seu fim do tratado feito em 1939. Quando a Rússia exportou petróleo, grãos e matérias-primas para a Alemanha como prometido, a Alemanha havia enviado apenas máquinas modernas e armas para Moscou esporadicamente. A hostilidade estava construindo, mas enquanto Molotov fez muitas perguntas embaraçosas, Hitler conseguiu prejudicar a atenção do ambicioso esquema de Barbarossa, e ele convenceu os russos de que as tropas nazistas estavam sendo transferidas para a Romênia a mantê-los fora do alcance do ar britânico. Distrair a União Soviética em breve pareceria ser a menor das preocupações de Hitler, no entanto. As atividades de seu aliado italiano, Benito Mussolini, ameaçaram minar os planos de uma ofensiva de Primavera Leste e acabaria atrasando o ataque por vários meses. Mussolini ficou com ciúmes do sucesso de seu parceiro, enquanto as tropas nazistas agarraram o território da Polônia à Noruega, e quando soube que os alemães haviam ocupado campos de petróleo da România, ele estava furioso. Para Mussolini, foi uma invasão no sudeste da Europa, uma área que a Itália afirmou como sua esfera de influência exclusiva. Ele também queria aproveitar os despojos da guerra e estender o território italiano, assim como seu aliado alemão havia feito. E se Hitler governasse do Atlântico até os Urais, ele governaria o Mediterrâneo e todas as terras que o cercavam. Contra o conselho de seus chefes de gabinete e sem informar a Alemanha, pois ele sabia que Hitler se oporia, em 28 de outubro de 1940, Mussolini invadiu a Grécia, e quando a península do sul dos Balcãs foi jogada em tumulto, a área de espera tranquila de Hitler se tornaria uma zona de batalha. Invadindo o berço da civilização ocidental não seria a tarefa fácil que Mussolini esperava, e enquanto os gregos lutavam de volta corajosamente, na terceira semana de novembro, nenhum soldado italiano foi deixado em solo grego. As tropas gregas logo começaram a se empurrar para a Albânia, ocupada italiana, e as grandes esperanças de uma vitória para o Império Italiano terminou em absoluta humilhação por Mussolini. Em janeiro de 1941, ambos os lados chegaram a um impasse e, embora houvesse admiração mundial pelo espírito de luta inflexível dos gregos, Hitler estava ficando cada vez mais preocupado com o fato de os aliados irem em seu auxílio e se mudarem para o território dos Balcãs. Tal movimento soletraria um desastre para os cuidadosos preparativos da invasão da União Soviética, e Hitler sabia que ele poderia em breve intervir na desastrosa guerra grega. Havia também outras preocupações de ocupar o eixo, pois as tropas de Mussolini não estavam apenas lutando nos Balcãs, mas também em campo na África. Quando esta Itália declarou guerra em 10 de junho de 1940 contra a Grã-Bretanha e a França, a posição britânica no norte da África parecia irremediavelmente superada. O general do exército do Reino Unido, Percival Wavell, comandou 40 mil soldados de domínio, apanhados entre 200 mil tropas italianas na Líbia e 250 ao sul na Etiópia e na Somalilândia. O eixo esperava que, com uma campanha bem sucedida no norte da África, eles pudessem atacar o norte até o petróleo do Oriente Médio, cortando os ricos campos de petróleo dos aliados e aumentando o suprimento de petróleo para sua própria máquina de guerra. Mas quando o Marechal Rodolfo Graziani, por ordens dos líderes do eixo, invadiu o Egito em setembro de 1940, as marés da guerra se viraram rapidamente. Apesar das batalhas na frente da casa, Churchill havia bravamente as tropas para defender o Egito e, em 9 de dezembro, 30 mil soldados sob o general do exército Richard O'Connor foram enviados para recuperar Sidi Barrani, 65 milhas dentro da fronteira do Egito com a Líbia. Em 15 de dezembro de 1940, as tropas italianas haviam sido completamente empurradas para fora do país. E, em 1941,
o empreendedor O'Connor transformou o ataque em larga escala, em uma invasão em escala completa da Líbia. Enquanto os aliados esperavam que o controle do norte da África fosse um passo em direção a uma segunda frente contra as potências do eixo na Europa, Hitler e seus generais voltaram a atenção para o mar Mediterrâneo. A campanha no norte da África dependia dos suprimentos que chegavam pelo Mediterrâneo, e se o eixo conseguisse bloquear essas rotas de suprimento, seria desastroso para os aliados. O eixo já controlava a maioria dos portos ao longo da costa norte da África. Após a queda da França, eles haviam apreendido Marrocos, Oran na Argélia, Tunis na Tunísia e, no entanto, os italianos ainda tinham controle de Trípoli e Benghazi na Líbia. Tudo o que foi deixado para os aliados foi o Canal de Suez, no Egito, e as preciosas ilhas de Gibraltar e Malta, que eram de vital importância para garantir o sucesso aliado. O eixo estava ciente de sua importância estratégica, mas Hitler teve muitos problemas para arrancar as ilhas do aperto aliado. Ele confiou no ditador espanhol Generalíssimo Franco para fornecer a terra de onde poderia lançar seu ataque, e enquanto Franco permaneceu sem vontade de tomar partido na guerra, por enquanto, Gibraltar permaneceu nas mãos britânicas. Malta foi ainda mais crucial para a campanha do norte da África, pois não apenas forneceu um posto de parada útil para comboios aliados a caminho da Grã-Bretanha, mas a posição da ilha entre a Sicília e o norte da África foi perfeita para fazer ataques a comboios de suprimentos de eixos destinados à África. Segundo Churchill, Malta era o portador de aeronaves inacessíveis, e enquanto os subboats alemães continuavam atacando navios britânicos, atravessando o Oceano Atlântico, no Mediterrâneo, os papéis foram revertidos como navios e aeronaves aliados, baseados em Malta, foram capazes de bombardear os comboios italianos que fornecem o exército no norte da África. O eixo estava bem ciente de como a captura de Malta poderia influenciar a campanha do norte da África e os bombardeios regulares da ilha, bem como o crescente número de mochilas de lobos submarinos que rondam os mares. Logo fizeram comboios aliados para as corridas de suicídio das ilhas. Embora as escoltas navais tenham sido enviadas para acompanhar os navios e até os submarinos tentaram obter suprimentos críticos para a ilha, foi um desafio significativo manter a ilha fornecida, e quando Mussolini solicitou a ajuda da Alemanha na subjugada da ilha, as questões estavam prestes a piorar para civis e militares em Malta. Em janeiro de 1941, o Marechal Herr Göring havia ordenado que o creme do Luftwaffe Fliegerkorps se movesse da Noruega em direção à Sicília. Além de milhares de pessoas da Luftwaffe, os aviões de guerra chegaram às dezenas de voos diários e, em 8 de janeiro, havia 96 bombardeiros na ilha, a uma distância de voo de Malta, e centenas a mais a caminho. Os pilotos nazistas que chegam na Sicília incluiriam Joachim Muncheberg, um jovem as de caça que, com apenas 21 anos de idade, recebeu o maior prêmio de bravura, a Cruz de Ferro, pelas muitas vitórias que ele reivindicou durante a Batalha da Grã-Bretanha e com tantas pessoas que se reuniram, que não haviam reivindicado. No início de janeiro, um comboio aliado carregando suprimentos e armas de Gibraltar estava a caminho de Malta e Grécia. Ao lado, navegou uma forte força naval dos destroyers e o transportador de aeronaves Ilustres, um alvo importante para o eixo. O Ilustre era o Solitário Porta, aviões da Marinha Real no Mediterrâneo, e já havia causado danos consideráveis à frota italiana, lançando um ataque devastador no porto de Taranto em novembro de 1940. Não é de surpreender que os italianos e os alemães desejassem removê-lo do campo de conflito. Logo após o meio-dia, no dia 10 de janeiro,
o marechal alemão Hermann Göring, Luftwaffe, fez sua estreia no Mediterrâneo, quando 43 Stukas atacaram o comboio, mergulhando em ondas sincronizadas de diferentes alturas para confundir o fogo antiaéreo dos navios. Altamente hábil, os pilotos da Luftwaffe pressionaram seus ataques sem pensamentos por sua própria segurança, e como 500 que as bombas que perfuram a armadura gritavam pelo ar, os efeitos nos navios abaixo seriam devastadores. 7 acertos diretos foram marcados no Ilustre, e o porta-aviões, cujo convés de voo de Fulmars e Swordfish poderia ter feito a diferença de que lado dominou o Mediterrâneo, foi praticamente destruído. Malta estava agora praticamente sozinho e sofria o pior bombardeio de qualquer país em toda a guerra. De fato, mais bombas caíam na pequena ilha do que em Londres durante toda a Blitz. No entanto, embora o eixo pudesse celebrar a destruição dos Ilustres, na África havia consideravelmente menos para se alegrar. O'Connor ainda estava mergulhando ainda mais no território inimigo, agora indo para o porto de Tobruk, e os italianos estavam perdendo rapidamente no norte. Enquanto isso, na África Oriental, havia um contra-ataque britânico que atacava italiano mantinha a Eritreia do Sudão. Os sonhos de Mussolini de um novo império estavam desaparecendo rapidamente, e em 18 de janeiro de 1941, ele partiu para a Alemanha Dark Face and Nervous para encontrar Hitler em sua residência em Berghof. Nos belos arredores dos Alpes da Baviera, os dois ditadores tinham muito a discutir, mas enquanto Mussolini estava visivelmente preocupado com a deterioração da situação na África, Adolf Hitler estava inflexível de que os italianos continuassem lutando e se manteve firme. Acima de tudo, o Führer nazista temia que, se os aliados derrotassem as forças italianas na África, as tropas britânicas seriam livres para fazer travessuras em outros lugares, e a Grécia, perigosamente próxima de seus preciosos campos de petróleo da Rúmia, seria o próximo porto de chamada. Trípoli não pôde cair, ele disse a Mussolini, e o mais rápido possível enviaria reforços da Alemanha para ajudar a defender a Líbia contra as tropas avançadas de O'Connor. Mas, mesmo quando os líderes do eixo discutiram estratégias militares, as tropas britânicas estavam construindo forças em torno de Tobruk. Na manhã de 21 de janeiro, e sob a escuridão, um ataque feroz foi lançado, e logo os batalhões de O'Connor violaram a linha de defesa. Jurando granadas e o uso de tanques e artilharia, disparou as tropas britânicas que hostigam os italianos lutando para defender a cidade. Dentro de 24 horas, no entanto, a cidade foi capturada e, apesar da insistência de Mussolini de que a rendição não deveria ser considerada, as tropas italianas não tiveram escolha a não ser deitar os braços. Enquanto a campanha do deserto ocidental continuava, parecia que não havia como parar o avanço de O'Connor. Em 30 de janeiro, os aliados haviam apreendido Derna, a 100 milhas a oeste de Tobruk. Então, em 7 de fevereiro, o 10º Exército Italiano em retirada foi cortado e destruído durante a Batalha de Bedafom. Quando a segunda maior cidade da Líbia, Benghazi, caiu em mãos aliadas, os britânicos capturaram 130 mil italianos e o 10º Exército Italiano deixou de existir. A maneira de Trípoli e a eliminação total do domínio italiano no norte da África foram abertas. Em 9 de fevereiro, as forças italianas restantes se retiraram para o general de Ela Gheila Graziani, enviou uma mensagem a Roma, alegando exaustão nervosa e implorou a Mussolini para aliviar seu dever. 2 dias depois, ele partiu para a Itália, enquanto os aliados foram deixados para celebrar suas realizações. Elogiando as incríveis realizações da Força do Deserto Ocidental, o secretário de Relações Exteriores britânico Anthony Eden parafraseou as palavras que Churchill havia usado após a Batalha da Grã-Bretanha e anunciou: "Nunca foi tão renunciado por tantos a tão poucos." Em 2 meses, O'Connor, que seria cavaleiro por suas realizações,
havia liderado suas tropas mais de 800 milhas, destruindo um exército italiano inteiro de 10 divisões, e havia perdido apenas 500 homens. Embora a campanha do deserto ocidental tenha sido um grande sucesso, na Grã-Bretanha, a situação política era delicada, e Churchill tinha muito a considerar enquanto a guerra de Mussolini contra a Grécia continuava. A Grã-Bretanha assinou uma garantia com a Grécia em abril de 1939, e enquanto os gregos ainda estavam lutando contra tropas italianas, era vista como politicamente inaceitável para não apoiar um aliado sob ameaça. O fracasso em agir pode desacreditar os britânicos, e com muito dependendo do apoio estrangeiro, Churchill sentiu que um esforço simbólico deveria ser tentado. Ele concordou com Wavell, comandante das tropas britânicas do Oriente Médio, em transferir uma proporção significativa do 13º Corpo de O'Connor, da Líbia, para a Grécia, na península do sul dos Balcãs. Wavell relutou em prejudicar a campanha no norte da África, mas com a maioria das forças de Graziani capturadas, ele sentiu que agora era seguro transferir alguns dos homens. A decisão teria efeitos devastadores sobre aqueles que foram deixados para trás para lutar, no entanto. Adolf Hitler estava prestando muita atenção aos aliados a cada movimento, e quando as forças de O'Connor foram deixadas consideravelmente esgotadas, ele viu a oportunidade de atacar. Em 12 de fevereiro, os recém-formados Afrika Korps, frescos e prontos para a batalha, foram para o deserto africano para impedir o colapso total das forças italianas. Eles tinham equipamentos melhores que o exército de Mussolini, e mais importante, eles tinham um dos maiores comandantes da Alemanha a liderar, Luz, o general Erwin Rommel. Rommel era um oficial altamente decorado na Primeira Grande Guerra e já havia encontrado forças aliadas em 1940, quando causou um impacto considerável no sucesso da invasão nazista da França. Durante a batalha, seus panzers haviam se esforçado cada vez mais para a França, movendo-se tão rapidamente que nem mesmo o alto comando alemão conhecia seu paradeiro, e é por isso que eles ficaram conhecidos como a Divisão Fantasma. Em maio de 1940, Rommel, lembramos, conseguiu levar 10.000 prisioneiros, enquanto ele trovejava em terrenos aliados, perdendo apenas 36 de seus próprios homens. Além disso, se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria capturado muito mais das tropas britânicas e francesas, se não tivessem sido salvas nas praias de Dunkirk. Não é de admirar, então, que a chegada de Rommel ao norte da África tenha sido motivo de preocupação, e quando as tropas alemãs começaram a seguir em direção à posição avançada dos britânicos em El Agheila, de sua base em Trípoli, as fortunas de O'Connor estavam prestes a dar uma volta para pior. Rommel provaria ser tão habilidoso na Guerra do Deserto que se tornaria conhecido como a Raposa do Deserto, e quando, em 20 de fevereiro, as tropas alemãs e britânicas se confrontaram pela primeira vez na África, os aliados logo se encontrariam refazendo seus passos, forçados a recuar para o Egito. Enquanto isso, nos Balcãs, Hitler estava se preparando para proteger seus preciosos campos de petróleo da Romênia, e com as primeiras tropas britânicas destacadas para a Grécia, isso estava se tornando uma questão de urgência. Seu objetivo agora era garantir que o eixo tinha o controle total do sudeste da Europa, e ele começou a pressurizar os países que ainda não haviam se juntado a ele, para assinar o Pacto Tripartido. Qualquer país que não cumprisse enfrentaria os exércitos do Terceiro Reich. O governo grego e o rei da Grécia, que haviam rejeitado uma oferta alemã de imunidade, estavam agora pisando em terreno perigoso e logo enfrentariam uma guerra que achariam difíceis de vencer. Quando a Bulgária concordou em se inscrever nas potências do eixo em 1º de março, em um dia as unidades alemãs estavam atravessando o rio Danúbio para que as forças aéreas e terrestres pudessem ser implantadas no campo búlgaro, pronto para um ataque ao seu vizinho grego. Mas a Grécia não era o único país dos Balcãs a manter sua posição contra os nazistas. O reino da Iugoslávia, que se estendia dos Balcãs ocidentais à Europa Central, permaneceu ainda indeciso sobre sua lealdade. O regente, o príncipe Paulo da Iugoslávia,
hesitou em seguir o exemplo rumônico e búlgaro, juntando-se ao pacto tripartido e estava sendo instado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos a resistir à pressão alemã e atacar os italianos na Albânia. Após a Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a Iugoslávia era amigo dos franceses e era uma presença importante quando se tratava de manter a paz nos Balcãs. Após a queda da França em 1940, no entanto, a Iugoslávia estava sozinha, cercada por países que faziam parte dos poderes do eixo. Em 4 de março de 1941, o príncipe Paul da Iugoslávia conheceu Hitler e disse que se inscreveria no pacto tripartido na condição de que seu país não foi convidado a lutar pelo eixo e que as tropas alemãs não esperariam trânsito através da Iugoslávia. As negociações estavam destinadas a continuar por semanas, mas enquanto isso, o futuro da Iugoslávia parecia incerto. Enquanto o eixo lançou sua sombra na Europa e além, Adolf Hitler, além de manter a pressão sobre os estados dos Balcãs, também estava em contato próximo com seus aliados japoneses. Em 5 de março, Hitler emitiu a Diretiva número 24, Cooperação com o Japão, na esperança de convencer o Império Asiático a atuar no Extremo Oriente o mais rápido possível, para distrair ainda mais as forças britânicas. O Japão, naquela época, estava em meio a uma longa e brutal guerra com a China e já havia usado a posição enfraquecida dos impérios ocidentais em seu proveito. Em 1940, as autoridades de Tóquio pressionaram a Indochina francesa a fechar algumas das poucas rotas que estavam sendo usadas para transportar ajuda valiosa para o país vulnerável. Nesse mesmo ano, eles também exigiram que o governo britânico fechasse a estrada da Birmânia, que fugiu do britânico mantinha território da Birmânia para a cidade chinesa de Kunming. Na época, havia tumulto na Câmara dos Comuns, quando o primeiro-ministro Winston Churchill cumpriu as demandas dos japoneses, mas a Grã-Bretanha estava em uma posição vulnerável e havia pouco mais que Churchill poderia ter feito. Algumas das colônias mais valiosas da Grã-Bretanha foram no Extremo Oriente, incluindo a ilha de Hong Kong, junto com Singapura, que foi considerada por muitos como o Gibraltar do Oriente. Havia também a Malásia ao norte de Singapura, que era uma fonte importante de borracha, e, claro, a própria Birmânia, com o valioso porto de Rangoon. A essa altura, os japoneses estavam prontos para se aventurar muito mais longe do que a China, e se pudessem arrebatar os postos avançados do outrora poderoso Império Britânico, não apenas teriam acesso aos recursos vitais, isso também significaria que os suprimentos para as tropas britânicas, já esticadas à capacidade total, rapidamente secariam. Para Winston Churchill, a ameaça ao Império era extremamente preocupante, mas havia preocupações mais imediatas muito mais perto de casa. Enquanto a Luftwaffe continuava a bombardear as ilhas britânicas, Churchill percebeu que a luta contra Hitler e os poderes de eixo seriam longos e amargos. A Grã-Bretanha agora estava sujeita a ataques regulares desde setembro de 1940 e estava pouca esperança de que a Luftwaffe aliviasse seu bombardeio. Durante janeiro e fevereiro, houve intensos bombardeios em todo o país, como Hitler havia feito tudo o que podia para atenuar o moral do povo britânico. Mas levaria mais do que a Blitz para derrotar os britânicos, e apesar das bombas chovendo da aeronave alemã, a determinação do país permaneceu firme. A família real deu um exemplo para o resto do país quando, apesar dos perigos que eles se recusaram a deixar Londres. Mesmo quando o Palácio de Buckingham foi atingido novamente no início de março, danificando o lado norte do prédio,
Eles permaneceram na cidade e continuaram a apoiar o apoio à batalha contra os nazistas, dando esperança e conforto a seus súditos leais. À medida que o eixo se fechou em terra, ar e mar e mais tropas deixaram o país para ser implantado em todo o mundo. O governo britânico trabalhou duro para manter os nazistas afastados e foram tomadas medidas extremas na frente da casa. Ministro do Trabalho e Serviço Nacional, Ernest Bevin tomou essa decisão radical de chamar as mulheres do país para ajudar no esforço de guerra, e à medida que a população feminina adulta se juntou à força de trabalho a partir de março de 1941, a Grã-Bretanha foi transformada com a implementação de uma economia total de guerra. Em dezembro, Bevin deu um passo adiante e ordenou o recrutamento de mulheres nos serviços. Embora, a princípio, apenas mulheres solteiras entre 20 e 30 tenham sido chamadas, em meados de 1943, quase 90% das mulheres solteiras e 80% das mulheres casadas estavam trabalhando nas fábricas na terra ou nas forças armadas. Na década de 1930, o lugar de uma mulher estava em casa, enquanto o lugar de um homem era sair para o trabalho. Mas com o início da guerra, os papéis sociais tradicionais na Grã-Bretanha mudariam dramaticamente. Embora muitas mulheres sem famílias tivessem empregos antes da guerra, em 1941, mães e mulheres solteiras estavam sendo chamadas a ocupar o que eram consideradas empregos masculinos. De fato, sua imensa contribuição para o esforço de guerra desempenharia um papel significativo no sucesso da Grã-Bretanha contra o eixo. Como a primavera de 1941 se aproximou, houve uma mudança de tática nos ataques de bombardeio da Luftwaffe, e em vez de visar as cidades mais para o interior, eles seguiram ordens de Hitler para se concentrar nos portos ao longo da costa da Grã-Bretanha. A mudança ocorreu quando os sucessos da Marinha Alemã na Batalha do Atlântico começaram a diminuir, e as perdas de submarinos montadas, em parte devido aos destroyers extras que Roosevelt havia enviado da América em 1940. Karl Donitz, comandante da Marinha Alemã, voltou-se para a Força Aérea para obter ajuda e pediu a Hitler para mudar a estratégia, para que os aviões enxameados da Luftwaffe agora se dirigissem a portos como Plymouth, Bristol, Swansea e Belfast, com consequências trágicas para seus habitantes. Mas, enquanto mais e mais pessoas foram mortas no Blitz, em 11 de março de 1941, Churchill recebeu as notícias que ele estava esperando ansiosamente. Após meses de debate e negociações, o presidente Roosevelt finalmente conquistou o Congresso e assinou a Lei de Land-Lease. Isso significava que grandes quantidades de suprimentos de guerra dos Estados Unidos logo começariam a chegar à Europa, e aqueles que estavam lutando contra a Alemanha nazista tinham esperança real de que a guerra pudesse ser vencida. Adolf Hitler percebeu que os dias da América para a neutralidade estavam chegando ao fim, embora os Estados Unidos ainda não tivessem feito uma declaração de guerra. No entanto, Hitler agora tinha aliados poderosos e seu tratado com os japoneses provaria ser de grande utilidade. Os espiões do país já estavam examinando a base naval americana em Pearl Harbor e até o final de 1941, à medida que as relações se deterioravam entre Washington e Tóquio, os japoneses lançariam um ataque devastador não apenas em pérolas, mas em bases americanas ao redor do Pacífico, paralisando sua frota por um tempo.
Em março de 1941, no entanto, Hitler teve pouco tempo para contemplar a ameaça de intervenção americana com assuntos decididamente mais prementes para atender nos Balcãs. Enquanto as forças de caça alemãs mecanizadas estavam inundando a Bulgária em preparação para a invasão da Grécia, Hitler ainda aguardava a confirmação de que a Iugoslávia ficaria do lado dos nazistas. A lealdade do país à Alemanha foi crucial para o sucesso nazista nos Balcãs, pois atacar a Grécia na fronteira búlgara de 6 quilômetros de largura seria uma tarefa assustadora. Por outro lado, se os nazistas pudessem atacar pelo vale do rio Vardar da Iugoslávia, teriam mais chance de sucesso contra a resistência grega. Em 25 de março, o príncipe Regent Paul finalmente se inscreveu no pacto tripartido, mas havia milhares de iugoslavas, incluindo oficiais governamentais e militares, que eram fervorosamente antinazistas, e o país estava além dele. Em 27 de março, um golpe derrubou o governo pró-eixo e o príncipe Paul foi substituído pelo rei Pedro de 17 anos, o segundo, que foi afilhado ao rei e rainha britânica. Foi um ato ousado, mas traria um destino terrível ao reino da Iugoslávia, e Hitler, mal capaz de acreditar nas notícias, anunciado furiosamente: a Iugoslávia será aniquilada, pois ela acabou de renunciar publicamente à política de entendimento com o eixo. Como o Führer nazista agora tomou a decisão de entrar em guerra não apenas com a Grécia, mas também a Iugoslávia, os refugiados da Bélgica, Holanda, Polônia e Tchecoslováquia, que escaparam para o país enquanto o eixo varreu a Europa, agora começou a fugir de volta pelos bordões da Iugoslávia. No início de 6 de abril, o pior dos temores do reino da Iugoslávia foi realizado, pois os aviões da Luftwaffe estavam carregados com bombas e partiram para iniciar seu intenso bombardeio da capital, Belgrado. Milhares de pessoas seriam mortas no que Hitler chamou de punição de operação. E enquanto isso, ao sul, enquanto o exército da Alemanha trovejava pela fronteira grega, a Grécia seria derrotada dentro de semanas. Enquanto os Balcãs estavam envolvidos em tumulto longe do norte, o líder soviético Joseph Stalin estava de olho nos assuntos. Ele já havia sido informado por diplomatas estrangeiros que Adolf Hitler estava planejando invadir a Rússia, mas não podia acreditar que os nazistas tentariam fazer uma guerra contra o vasto Exército Vermelho, enquanto ainda ocupavam batalhas em outros lugares. No entanto, no início do verão de 1941, as tropas de Hitler estariam prontas para a guerra contra o comunismo, e a Segunda Guerra Mundial seria levada em uma direção totalmente nova, à medida que as lealdades mudavam e a União Soviética se juntou às forças com os aliados. Para Hitler, o atraso causado pelo conflito na Grécia e na Iugoslávia teria consequências terríveis para a Operação Barbarossa, e quando os ventos gelados do inverno russo se apossaram, as marés da vitória começariam a se tornar finalmente o favor dos aliados.